Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com um podcast especial com a presença de Guilherme Sick, que é o nosso plantonista no HPS de Porto Alegre, e vamos falar sobre o assunto de prevenção ao trauma de face. A palavra está com você, Guilherme. Então, Karine, queria primeiro agradecer o convite, dizer que para mim sou muito lisonjeado de estar aqui contigo, falando de um assunto que nós dois gostamos bastante, né? Que é um assunto que é a minha rotina, né? Já há alguns anos, acho que eu estou fechando agora 13 anos de hospital de pronto-socorro, e com a tua presença, que eu sei que tu gosta bastante de trauma de face, tua cirurgia bucofacial como eu, minha colega. Isso aí, então. Quero deixar como a título de curiosidade, quando eu fiz a minha especialização, Guilherme era o meu preceptor no hospital, então é meu amigo e companheiro de cirurgia há muitos anos. E lá no hospital, qual é o que tu percebe, assim, a prevalência dos traumas em geral? Sim, quando a gente vai falar em trauma de face, vamos falar um pouquinho antes de traumas em geral. O que acontece? O trauma, ele não só gera uma morbidade muito grande, então nós temos mais de 5,8 milhões de pessoas no mundo que morrem de trauma, né? Não especificamente do trauma de face, mas de trauma. Mas, só para você ter uma ideia, no primeiro ano da pandemia do Covid, morreram 5 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, o trauma mata mais do que o Covid na sua pior fase, vamos dizer assim. Mas, ao meu ver, o mais maléfico do trauma é a questão da comorbidade, né? Então, quando o paciente vai a óbito, bom, é uma tragédia, a vida dele terminou, mas muitas vezes o paciente sobrevive e ele fica com sequelas. Essas sequelas elas precisam ser tratadas cirurgicamente, com fisioterapia, com vários tratamentos, né? Equipes multiprofissionais, são tratamentos caros. E muitas vezes a gente tem dificuldade de devolver esse paciente ao convívio social e principalmente recuperar esse paciente para que ele volte a ser ativo, né? E volte a trabalhar e voltar a ter os seus afazeres. Então isso que eu acho que é o mais complexo no tratamento aí dos traumas. E a gravidade desses traumas de face que tu vê na emergência lá, qual é, na tua opinião, qual é a parte mais exposta? Eu trabalho especificamente, né, Karine, com trauma de face, né? A face, por estar mais exposta, né, aos acidentes automobilísticos, às agressões, ela acaba tendo uma prevalência muito alta, né? O que acontece? Nós tivemos alguns períodos, por exemplo, antes do cinto de segurança, né, os traumas de face eles eram muito mais prevalentes. Tá? Então era muito mais comum os pacientes terem traumas de face devido a acidentes automobilísticos do que hoje. Hoje, se pegar os estudos, nós vemos que o trauma por queda, os traumas de face especificamente por queda e agressão, eles são mais prevalentes em acidentes automobilísticos. Então nós tivemos uma mudança de comportamento social depois da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, que foi uma política pública muito importante para a prevenção desse tipo de trauma. Agora, mesmo assim, né, hoje em dia, só para te ter uma ideia, no período aí de 2019 a 2022, no HPS nós atendemos mais de 2.000 fraturas de face, exclusivamente de face. Então é um número bem alto, né? Pacientes que demandam tratamento cirúrgico, que demandam, né, um tratamento multifatorial e, né, para serem devolvidos ou restabelecidos para a sociedade. E esse fator etiológico dos traumas, tu ressalta que são de acidentes automobilísticos ou hoje em dia, agora, recentemente, as agressões físicas estão dominando? Aí nós vamos ter um pouquinho de diferença entre os países, né? Se nós pegarmos países desenvolvidos, né, países de primeiro mundo, o trauma de face, fator etiológico de acidente automobilístico ou motociclístico, ele é mais prevalente. Quando nós pegamos, países de terceiro mundo, países em desenvolvimento, as agressões elas são mais prevalentes, né? Uma questão, acho que de social, trauma devido à agressão, ele acaba sendo mais prevalente do que o trauma devido ao acidente automobilístico. E nós temos também uma situação que está aumentando, com o envelhecimento da população, cada vez nós temos mais queda, né, como fator etiológico em idosos, porque a nossa população ela vai ficando mais velha, né, e esse tipo de fator etiológico em pacientes idosos ele é mais comum. Sim, na época que eu fiz a residência, a gente via bastante paciente com queda da própria altura, que as pessoas não têm muita noção disso.
que esses idosos, eles tropeçam em tapetes, escorregam no banheiro, e isso gera trauma, mesmo caindo da sua própria altura. E como o idoso tem uma propensão maior à fratura, a gente recebia bastante paciente assim lá, né? É verdade. A questão da osteoporose, né, doenças degenerativas, dificuldade de locomoção, são fatores que aumentam esse fator etiológico, essa prevalência. E o que acontece também, né, é que é impressionante, se alguns cuidados fossem tomados, né, talvez muitos desses traumas poderiam ser evitados, como tu falou muito bem, a questão dos tapetes, né, como o idoso gosta de um tapetinho, né, de um enfeite, e muitas vezes ele não se dá conta que isso pode estar aí acarretando para ele um perigo, né, que pode gerar aí um transtorno muito grande para ele. E nessas lesões de face, qual que tu acha que são destaca como as principais, tu acha? O principal osso da face fraturado normalmente é o osso nasal. Tá? O osso nasal, por estar mais exposto, por ser um osso mais frágil, ele é o que mais comumente é fraturado, principalmente idosos. A grande vantagem é que o osso nasal ele demanda de pouco, vamos dizer assim, o tratamento dele é mais simples, é mais fácil. Né? Normalmente, se fica com alguma sequela, ela é estética. Agora, já os traumas que envolvem mandíbula, maxila, órbita, esses traumas eles são um pouco menos comuns, né? A mandíbula, após a fratura de OPN, né, que são os ossos próprios do nariz, seria a segunda mais prevalente. Mas esse tipo de osso da face, quando é fraturado, ele demanda normalmente procedimento cirúrgico, né? E muitas vezes ele pode, mesmo o paciente sendo tratado, né, recuperando a fratura, fixando, ele pode ficar com uma sequela. Principalmente fraturas de órbita, né, que os pacientes podem ficar com alguma sequela visual, né? E as fraturas de mandíbula, que às vezes nós temos uma pseudoartrose, ou com fraturas cominutivas, né, quando o osso fratura em muitos pedaços, o paciente pode ficar com uma dificuldade aí de alimentação, algum defeito estético, então é bem importante aí tratar o quanto antes esse tipo de trauma. Vamos falar um pouquinho de pacientes pediátricos agora. Qual é a prevalência desse atendimento no HPS? Pois então, o que acontece? Os pacientes pediátricos é muito comum, tá, o traumatismo facial nesses pacientes, mas normalmente nós temos lesões mais a nível de tecido mole. Nós vamos ter ferimentos cortos contusos, luxações dentárias, fraturas dentárias, ferimentos endobucais, né, devido a esses traumas. Pode ocorrer fraturas faciais em pacientes pediátricos? Pode, tá? Mas aí, graças a Deus, elas são mais raras, por uma característica fisiológica, né, do osso infantil, que ele é um osso mais flexível, né, ele é menos cortical, então, muitas vezes, mesmo tendo um impacto forte, ele acaba não fraturando, né, o que para nós é vamos dizer assim, uma glória, né, uma vez que esses pacientes estão em fase de crescimento, né, o que muitas vezes, quando ocorre fratura, a gente tem que fixar essas fraturas e esses pacientes estando em fase de crescimento, se a gente pega a fratura envolve aí um centro de crescimento ósseo, a gente pode deixar o paciente com uma sequela, né? Então, para isso se usa alguns tipos especiais de placa, que são placas reabsorvíveis, que no Sistema Único de Saúde a gente tem bastante dificuldade de ter acesso, né? Então, por sorte, esses pacientes eles acabam tendo uma prevalência de fraturas faciais menor do que os pacientes adultos. Lembrando que também esses pacientes pediátricos podem ter ferimentos em lábio, língua, avulsões dentárias. O que são avulsões dentárias? Bom, o que acontece? Quando a gente tem uma contusão, um trauma, tá? Esse trauma ele pode pegar os dentes, né, os elementos dentários, e o dente ser avulsionado, né? No caso, ele sai, né? O paciente extrai o dente, vamos dizer assim, se auto-extrai o dente. Aí, quando é um paciente pediátrico, um dente descido, né, que são os vulgos dentes de leite, né, a gente acaba não repondo esses dentes, né, pelo risco de uma anquilose, né, uma dificuldade depois desse dente esfoliar, né, que seria cair para ser substituído pelo dente permanente. Quando ocorre esse tipo de acidente envolvendo um dente permanente, aí esse dente tem que ser reposicionado, né, a gente faz uma contenção para esse dente ficar na posição original, e para o ligamento periodontal, que é aquele tecido que segura o dente, né, dentro do alvéolo, que é o osso, né, vamos dizer assim, se recompor. E aí depois esse paciente ele vai demandar de outros tratamentos, né, ele vai ter que fazer um acompanhamento com o odontopediatra, muitas vezes é necessário fazer o tratamento ortodôntico, que seria o que o pessoal chama de tratamento de canal, né, mais popularmente falando,
para manutenção desse dente, né? Então vamos deixar algumas orientações aqui para o pessoal que está nos escutando, para caso tenha alguma criança que sofreu algum trauma, seja na escola, em casa, num parquinho, perdeu um dente ali no trauma. Quais são os procedimentos? O que aquela pessoa, o responsável que está cuidando da criança, o que ele tem que fazer? Isso é bem engraçado, né? Porque normalmente quando acontece esse tipo de acidente, né, todo mundo entra em pânico, né? Não só a criança, mas às vezes os pais, os cuidadores, né? Então a primeira coisa é manter a calma, né? Acudir a criança, né? Acalmar a criança e aí avaliar, né, o tipo de trauma. Se diagnosticar que houve realmente uma avulsão dentária, se esse dente for permanente, o ideal é que ele seja imediatamente reposicionado. Se o cuidador, o pai, a mãe, não se sentir apto a fazer isso, o que seria o ideal? Manter esse dente em meio aquoso, de preferência soro, leite, no pior das hipóteses, na água, tá? E ele ser encaminhado imediatamente para um pronto atendimento, para que seja feito o tratamento correto. Se esse dente for reposicionado em menos de 1 hora, aumenta muito a chance de sucesso do tratamento. Claro que acontece para a gente reposicionar um dente depois quase que de um dia inteiro o dente está fora do lugar. Diminui as chances do sucesso, mas é feito, né? Porque seria, vamos dizer assim, é muito trágico deixar uma criança, às vezes, de 8 anos já sem um dente da frente, né? Sem um central, né? Então isso gera uma questão aí não só estética e funcional para a criança, mas emocional também, né? Ficar sem um dentinho da frente é um dano psicológico que a gente tem que considerar. E o uso do andador também, a gente tem que levantar essa bandeira. Perfeito, né? Perfeito, Karina, essa colocação é excelente. O andador ele já é proibido em muitos países, né? No Brasil, tá? Apesar de ser proibido, ainda se vê a utilização desse tipo de aparelho. Ele já é contraindicado pela Sociedade de Pediatria, né? Porque além dele não ajudar no desenvolvimento da criança, né? Ele acaba que, se essa criança cair numa escada, ela acaba não tendo como se proteger, porque o andador acaba impedindo isso, e ela acaba, né, normalmente tendo traumas de face muito feios, inclusive traumas crânioencefálicos graves por causa do uso desse tipo de equipamento. Perfeito. Então vamos relembrar o que a gente conversou até agora, levantando os cuidados às crianças, certo? Ao trauma. Como a gente tem que manter esse dente hidratado para restabelecer esse dente no alvéolo. Idosos, a gente pode cuidar, orientá-los quanto a chinelos firmes aos pés, tapetes, evitar tapetes em casa. Quando necessário, instalar aquelas barras no banheiro para ajudar no momento de escorregar, alguma coisa assim, certo? E quanto a acidentes automobilísticos, como o Guilherme já comentou antes, o uso do cinto, o uso do capacete, que o capacete é uma coisa que a gente vê muito lá no hospital, né? É verdade. Os pacientes chegando lá acidentados pela falta do capacete, e aí o estrago é muito maior. Quando o capacete não está pendurado no cotovelo, né? Protegendo o cotovelo e não a cabeça, né? Outra coisa importante para falar em relação ao uso de capacetes, né, dos motociclistas, é que eles não prendem o capacete. Né? Então é muito comum a gente verificar que ele até estava utilizando o capacete, aí no primeiro impacto que ele recebe, o capacete acaba, vamos dizer assim, saindo, né? E ele acaba depois machucando o rosto, né? Então é muito comum esse capacete não estar preso, né, no queixo do paciente, na mentoneira, né? E isso pode gerar um problema bem grave para o motociclista, ainda mais no acidente onde a gente tem uma cinemática mais importante, mais grave. Então, o uso de capacete, com certeza, né? E esse capacete fixo, preso, né? Que é como a legislação obriga, na verdade, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho agora das referências de trauma aqui na região, né? Agora que tu já sabe, né? Tu que está nos ouvindo aqui, já sabe o que fazer durante um trauma, para onde que a pessoa tem que correr quando surge esse trauma, certo? Excelente pergunta. O que acontece? Não querendo puxar a brasa para o meu lado, né, mas o maior hospital de pronto-socorro, né, para traumas, não só de face, mas traumas em geral, é o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, né, a maior referência aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas nós temos outros hospitais também, nós temos o Hospital Cristo Redentor, né, nós temos alguns hospitais no interior mistos, né, que tem um pronto atendimento, né, não são hospitais específicos de trauma, como é o caso do Hospital Cristo Redentor e o caso do Hospital de Pronto-Socorro.
Porque, às vezes, uma cidade menor, né, uma cidade com menos estrutura, é difícil tu manter um hospital inteiro só para atendimento de trauma, né? Mas, assim, um acidente, uma cinemática grave ou moderada, ou uma cinemática leve, né, mas verifica que o paciente tem algum tipo de trauma, hospital de pronto-socorro ou um pronto atendimento mais próximo. E aí, se for avaliado que o paciente realmente precisa de um tratamento mais especializado, né, aí sim ser encaminhado daí para o hospital de pronto-socorro, Hospital Cristo Redentor. Perfeito. O que muita gente não sabe é que quando um paciente chega com um trauma no hospital, são diversas especialidades que atendem ele, né? E principalmente as pessoas desconhecem que é o bucofacial que lida com esses problemas, essas fraturas, certo? Exatamente. Atualmente, né, nos hospitais, principalmente hospitais de trauma, quem faz toda a parte de trauma facial é o cirurgião bucofacial, que ele é um cirurgião dentista, que faz depois uma formação específica para trabalhar em ambiente hospitalar e o tratamento desse tipo de trauma e de patologia. Isso é histórico, né? O que acontece? Já no período das guerras, né, os dentistas acabavam fixando muitas fraturas utilizando os dentes, né? E aí acabou surgindo essa especialidade aí que a gente tanto gosta e que é tão bonita. Isso aí. E quais as limitações que tu vê no teu dia a dia no HPS? Perfeito. A gente tem limitações econômicas, né? Nós temos limitações de estrutura, né? Assim como todo o atendimento do SUS, né? Ele é um atendimento gratuito para toda a população, né? E a gente, às vezes, enfrenta esse problema aí da dificuldade de recursos, né? Eu acho que nós temos uma estrutura bem adequada, né? É uma estrutura já quase que centenária, né? O Hospital de Pronto-Socorro ele foi inaugurado em 1944, né? Então ele já tem um know-how, né, para o tratamento de pacientes com trauma há muitos anos. Mas assim, o que eu vejo assim de principal dificuldade é tu realmente dar conta dessa demanda, que é uma demanda muito grande. E algum caso inusitado que aconteceu no HPS? Que tu pode nos contar aí? O que acontece, assim, a gente tem casos que nos marcam, né, casos que são mais chocantes, assim, normalmente, para mim, pelo menos, casos que envolvem crianças sempre mexem mais comigo, né, até porque eu sou pai, tenho 2 meninas, né, sei que também tem 3 filhos, né, então normalmente quando envolve crianças a gente acaba ficando mais mexido, né, então um caso, assim, que me vem agora na memória, foi uma mãe, né, que sofreu agressão pelo companheiro, né, pelo marido, caso de Maria da Penha, e ela foi procurar o hospital de pronto-socorro com um nenê de colo, né, e ela tinha feito uma fratura de mandíbula, uma fratura importante, ela teria que passar por um procedimento cirúrgico, e aí a grande dificuldade não era o atendimento da mãe, né, vamos dizer assim, a cirurgia para realizar na mãe, mas sim quem ia ficar com a criança, ela estava acompanhada de um bebê de colo, né, ela não tinha nenhum familiar que pudesse ajudá-la, né, auxiliá-la, porque a família dela era de São Paulo. E aí a parte mais difícil foi que nós tivemos que chamar o conselho tutelar, para o conselho tutelar, né, ficar com a criança, com a guarda da criança, enquanto a mãe era atendida, né, se recuperava no hospital de pronto-socorro, assim. Então aquela cena, assim, da mãe entregando o filho para um estranho, né, me lembro que foi bem marcante, assim, a gente tentou outras possibilidades, né, para que isso não acontecesse, a gente deu a sugestão de internar a criança na enfermaria pediátrica, mas daí, por uma questão de lotação do hospital, uma questão, né, de ocupar uma vaga com uma criança que não tinha nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de lesão, seria complicado. Até uma enfermeira se propôs a ficar com a criança enquanto a mãe era operada, mas aí também tem uma questão de responsabilidade. Então, no final, foi a alternativa mais, vamos dizer assim, legal, e legal no sentido jurídico da palavra, né? E mais acertada, talvez, que se fez. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco desconfortável com essa situação. Mas, graças a Deus, a mãe ficou bem, se recuperou, né? Pôde pegar o seu filho depois, e aí o que acontece com ela depois a gente não sabe, né? Mas eu me lembro que foi um caso que me marcou bastante, assim, na minha carreira. Então, lembrando que se você sabe de algum caso, assim, né, de violência contra a mulher, a gente tem disponível ao nosso acesso denúncias via internet, telefone, então vocês podem pedir ajuda ou denunciar quanto a isso, certo? Lembrando que o número pode ser o 180,
Mas também tem disponível WhatsApp, internet, que você pode entrar em contato e conseguir ajuda com isso aí, tá? Perfeito, Karine. E o que acontece é que, inclusive, a denúncia, né, quando se faz o diagnóstico no hospital, ela é compulsória, né? O problema é fazer esse diagnóstico. Muitas vezes a mulher acaba não denunciando, né? Ela inventa uma história que caiu, né? Que tropeçou, e aí fica muito difícil, às vezes, para os profissionais conseguirem fazer esse diagnóstico, né? Então, o importante mesmo é realmente denunciar e procurar ajuda. Exato. Agora que tu comentou sobre isso aí, fez um link que um dia que eu estava de plantão lá, aconteceu justamente isso aí. A gente foi chamado na sala vermelha, que é o primeiro nível de emergência lá, e tinha uma senhora que estava com a face, assim, destruída. Ela não conseguia nem respirar. Tinha fratura de seio maxilar, órbita, tudo que tu imaginar. E quando ela respirava, o tecido mole chegava a mexer, tá? E o filho dela chegou para ver ela e ele dizia para ela assim, dessa vez tu tem que denunciar. E ela dizia para ele, eu caí da escada. Isso aí que é bem complicado. Todos nós naquela situação, porque a gente estava vendo aquilo, o filho estava desesperado, então a gente entende a situação, entende como é delicada cada caso, cada história, mas você tem como pedir ajuda nisso aí, tá? Então eu quero te agradecer a presença aqui no nosso podcast. Espero que todos vocês tenham gostado e tenha contribuído de alguma forma, né? E por hoje a gente fica por aqui, pessoal.